Levi-Strauss, né, que é esse cara que o Lacan organiza um grupo. Ele começa dizendo assim: ontem à noite nós estávamos com Levi-Strauss. Eles estavam batendo papo, e eu vou encaminhar para vocês o livro, né, que é a teoria elementar, a estrutura elementar de parentesco. É a primeira teoria que vai fazer sucesso, já se falava, sobre as estruturas. E depois Lacan vai ser estruturalista, pelo menos nesse começo. Veja, então, o que o Levi-Strauss estuda, esse livro, né, que é a estrutura elementar de parentesco, ele vai dizer assim: esta forma de casamentos, né, ela é uma forma simbólica, né, que leva em conta a distribuição, por exemplo, de riquezas. As associações, eu dou a minha, eu tenho uma irmã, então eu caso a minha irmã com o cara da outra tribo, porque eu quero fazer uma sociedade com ele. Ele vai estudar os índios aqui do Brasil, porque ele vem para ser um dos primeiros professores da USP, acho que 5 anos aqui no Brasil. E nas férias e nos intervalos ele aproveita, ele já tinha visitado índios da Austrália, o Tibete, né, que ele também cita casos, e aí ele vai estudar os bororos, que são os índios brasileiros. Não só os bororos, tem mais um, acho que são 2 ou 3 tribos diferentes. E ele descobre dentro, né, dessas tribos essas estruturas, que ele diz assim: cada um monta uma estrutura, né, que vai ser executada para uma certa conveniência. Nada a ver com genética, não tem nada a ver com nada disso. São formas sociais de sobrevivência, com associações, com separações, com riqueza, circulação de bens, circulação de mercadorias, circulam-se as mulheres para, né, montar essas associações. Ele vai dizer assim: tudo que a gente imagina, né, que vamos dizer assim, é natural, não tem nada de natural, certo? Aí ele vai dizer: existem essas estruturas que são elementares, por quê? Porque elas não são complexas. O elementar desse trabalho, daqui a pouco até o Lacan vai falar isso, não quer dizer que é elementar porque é simples. Ela é elementar porque ela não é complexa. Porque ele vai considerar que a nossa estrutura social, né, hoje, contemporânea, na época dele eram os anos 30, entre 30 e 50, né, aqui 53, ele vai dizer assim, ele escreve o livro em 51, se eu não me engano, né, começa a divulgar, chama a atenção de um monte de gente, inclusive do Lacan. O Lacan é um dos caras que dá uma força enorme, né, para o trabalho do Levi-Strauss e leva isso à frente. Ele diz assim: nós temos estruturas complexas, né, esse pessoal tinha estruturas muito mais elementares. Então, ele vai dizer assim: essas complexas são um pouco diferentes destas. Por quê? Porque você diz assim para a pessoa: você só não pode casar com a sua mãe. Aí você fala assim: mas isso não é muito mais simples? Dá a impressão, né? Eu só restringo uma mulher. A mãe e a irmã, pai, né? As outras todas estão livres. Agora, já numa cidade como São Paulo, é complexo. Porque eu posso casar com qualquer um. Pois é. Tá certo? Então ele diz assim: como estrutura, deixa de ser elementar e passa a ser complexo. Mas ele não se interessa, veja, eu só estou falando isso para diferenciar, ele não se interessa pela complexa, ele se interessa pela elementar. Por quê? Especialmente para o Lacan, ele vai dizer assim: essa elementar, que é a mais básica, ela está lá no inconsciente. Através desse simbolismo. Ele vai dizer, ela faz parte dessa máquina. Uma vez que Lacan está atrás dessa história da máquina, da cibernética, ele começa a ir atrás de coisas que ele pode utilizar. Ele já tinha descoberto, né, que a matemática podia ajudar, e ele vai descobrir o estruturalismo, que Levi-Strauss é um dos grandes representantes. Porque ele diz assim: o estruturalismo me dá condições de olhar para coisas muito primárias, muito básicas, muito
elementares. Como para ele é o Édipo. Ele diz assim, o Édipo, que o Lacan, que o Freud descobriu, é uma estrutura elementar. Isto fica registrado, né, nesse mecanismo, que é um mecanismo muito elementar, que é este mecanismo estrutural elementar. Então ele vai atrás do Lévi-Strauss, porque ele diz assim, ele já estava com a teoria da linguística também, que também é estruturalista, no caso da linguística que ele vai usar. Tem outras linguísticas que não são estruturalistas, mas a que ele vai usar é significante, né, o cadeia significante, isso é muito elementar. Uma coisa que se liga a outra, que se liga a outra, que se liga a outra. Quando a ligação é o sujeito que aparece fazendo essa ligação, veja, ele vai tentar fazer o quê? Desmontar a máquina, porque o relógio é uma máquina complexa, mas ela é composta de partes, processo de análise. A palavra análise, né, é quebrar em pedaços. O que o Lacan está buscando? O Lacan está buscando um jeito de desmontar a máquina psíquica para os seus elementos mais básicos, para o seu funcionamento mais primitivo. Ele vai usar tudo que o Freud trouxe, inclusive o Édipo, mas ele vai usar mais coisas dessa estrutura básica. A linguagem é uma delas, então ele vai dizer assim, né? Esse simbolismo lá, né? O simbólico está montado com essa linguagem. A estrutura é uma estrutura parecida com essa do parentesco que o Lévi-Strauss está trazendo, e ele depois vai usar matemática, topologia e outros componentes para tentar descobrir como é que essa máquina funciona. Nesse seminário ainda vai haver um exercício que ele faz, porque as pessoas o desafiam, dizendo assim, Lacan, você está maluco, o cérebro é muito mais do que uma máquina. Ele vai dizer, então vamos fazer um exercício aqui, e eu vou mostrar para vocês que apenas com 2 sinais, mais e menos, é possível montar um sistema que representa tudo no mundo. Aí os caras, nada, ele falou, isso é a cibernética. Esse computador e tudo que nós estamos fazendo aqui é 0 e 1. A imagem, a fala, os textos, é tudo codificado dentro da máquina 0 e 1. 2 estados, positivo e negativo. Porque o circuito eletrônico que está trabalhando aqui para nós só sabe dizer assim, ou passa ou não passa energia. O circuito está aberto ou ele está fechado. É que nem o interruptor da sua casa. Só tem 2 estados, tá certo? Ou a luz está ligada ou ela está desligada. Ou a chave de interrupção está aberta e a energia passa para a luz, ou ela está fechada e a energia não passa. Só que ele não para aí, ele vai estruturando isso através das várias, né, da linguística, agora aqui da antropologia estrutural. Veja, o que o Lévi-Strauss traz? Ele traz uma antropologia, já existia antropologia, mas ele vai dizer assim, existem estruturas antropológicas. Isso é uma novidade, porque o que se imaginava da antropologia era que a formação racial, a evolução, não se falava de estrutura. A modificação não acontece só do lado de fora, ela acontece também do lado de dentro, no inconsciente. Quantos símbolos precisa para haver um universo simbólico? Que um não basta. Depois ele vai explicar isso, mas quantos ele também não está determinado, né? Mas ele diz assim, um vai chamando o outro, que vai chamando o outro, que vai chamando o outro, e isso parece ser uma coisa infinita. Né? E por que estudar as estruturas elementares? Porque ele diz assim, o mundo simbólico, né, o mundo da fala, vamos dizer assim, né, o mundo das palavras, ele é um mundo muito amplo. Então, se você for olhar esta complexidade, você se perde. Então, ele diz assim, para nós, que somos analistas, o que interessa são esses elementos. O que é que constitui esse mundo? Quais são vamos dizer assim, os componentes mínimos para que a gente possa compreender
como é que, juntando componentes mínimos, né, pequenos, elementares, eu consigo fazer alguma coisa muito complexa. Veja, aqui ele está caminhando para fazer a comparação do cérebro humano com uma máquina, né, cibernética, uma máquina eletrônica. Então, aquela história que a gente falou na outra quarta-feira. Como é que um computador consegue, a partir de 0 e 1, ligado e desligado, fazer tudo o que ele faz? Mas ele já sabe que ele precisa de pelo menos 2, 0 e 1. Por que 2? E aí depois ele vai, né, dizer assim, foi isso que Freud descobriu, porque Freud descobriu que o nosso inconsciente trabalha sempre com a coisa e o contrário da coisa. Quando eu falo branco, vocês pensam em... Ele vai chegar ao e dizer assim, só existe o branco porque existe o preto. Porque existe o seu contrário, senão não existiria. Então, 0 e 1. Tá vendo? Ele vai dizer, pelo menos 2 símbolos são necessários, porque nós montamos no nosso sistema um ao contrário do outro. Que são o quê? São as ambiguidades. O quanto elas podem fazer a pessoa sofrer. Amar e odiar. Ao mesmo tempo que eu amo, eu também odeio. É uma ambiguidade, e as pessoas olham para isso e dizem assim, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Como é que eu posso querer e não querer ao mesmo tempo? Como é que eu posso olhar para uma situação e dizer assim, ao mesmo tempo que isto me atrai, isto me repele? Então era só explicar isso para as pessoas e mandar. Não é assim. Você tem que ficar ouvindo, a pessoa vai falando, e de vez em quando você marca aqui, marca ali, olha isto, né, tá contra aquilo, como é que é isso? Até que a pessoa é meio tipo assim, eureka, né? Só que o fato de ser elementar não quer dizer que ela não possa fazer coisas extremamente complexas. Então ele brinca assim e fala, por que será que o Lévi-Strauss não escreveu as estruturas complexas do parentesco? Porque não precisa. A cidade nasce, ela se desenvolve naturalmente. Então nós vamos dizer assim, seria só explicar para as pessoas, olha, o que você está vivendo é um conflito de ambiguidades. Porque esse conflito de ambiguidades está tão lá dentro, tão escondido, que é a mesma coisa que pegar alguém que nunca ouviu falar nada de computador, nunca, né, e falar assim, sabe como é que funciona esse celular aqui? 0 e 1. O cara vai lá para sua casa e fala, se ferrar, cara. Basta pôr 2 pessoas para conversar para ver qual é o tamanho da complexidade. E quando nós estamos falando de um sintoma ele é um agregado extremamente complexo, porque de pequenas experiências que eu posso ter tido, né, talvez na minha infância, talvez na adolescência, talvez na idade adulta, esta rede vai se complexificando, vai ficando grande. Aí a pessoa lá na frente começa a sofrer e não sabe nem por que está sofrendo. Então, ponto de vista. Um ponto de vista sempre é entre uma visão e outra. Veja, não há ponto de vista que não tenha o seu contrário. O que aparentemente é simples vai gerar uma grande complexidade. Vai dar suporte, porque ele está querendo introduzir aqui como o inconsciente funciona. E ele vai dizer, o inconsciente funciona a partir de regras muito simples, de elementos muito simples, mas ele consegue representar coisas extremamente complexas. Porque o Lévi-Strauss, inclusive, fez o quê? Olhou o mundo, as relações parentais, e disse assim, o que é que existe de elementar nessas relações? É basicamente isso, regras simples, por exemplo, a regra do incesto. Você não pode transar com a sua mãe. Essa é uma regra elementar. Mas ela vai fazer o quê? Ela vai ser inserida na sociedade e na cultura e vai gerar uma complexidade absurda. Veja, eu tenho uma forma particular de lidar com a minha dualidade, que nós chamamos de neurose. A neurose é uma forma particular que cada um desenvolve para lidar com a sua dualidade, com a sua ambiguidade. A análise, ao invés de olhar nesta direção da complexidade, ela olha na direção do elementar, que é o mesmo trabalho que o Lévi-Strauss fez nas relações de parentesco. Eu posso olhar e achar, né, a constituição de parentesco extremamente sofisticada.
Civil brasileiro, que trata sobre as relações maritais, tem de lei lá uma coisa super complicada. Conforme essa máquina vai funcionando, ela começa lá quando a gente nasce e ela vai... Ele falou assim, ela vai congelando algumas coisas. Estes congelamentos que ficam no meio do caminho é que atrapalham. Que Freud chamou de trauma recalque. Do que o Freud estava falando? Coisas paradas. Libido presa. Não está falando de outra coisa.